Salve, salve você que está me assistindo. Eu sou o Arthur aqui do canal Simpli Física e no vídeo de hoje nós vamos continuar nossa playlist de lógica, conjuntos e funções. No vídeo de hoje nós vamos começar a trabalhar conjuntos e suas propriedades e então bora pro vídeo. Bem, essa aqui vai ser a aula de conjuntos e elementos, que é a primeira parte da teoria dos conjuntos, que é basicamente o que a gente vai precisar estudar para entrar em funções. E com funções a gente consegue fazer um monte de coisa. Com conjuntos também dá pra fazer bastante coisa, mas não tanto quanto funções. E vamos começar então. Eu preparei esse material pra gente. O que é um conjunto? Um conjunto, primeiro a gente tem que ter noção do que são axiomas. Um axioma é uma verdade incontestável e que não tem uma explicação, assim. A gente só definiu que era aquilo ali e, não tem muita definição a mais. Porque, por exemplo, se eu pegar e falar, isso aqui é uma caneta. Mas por que é uma caneta? Porque tu consegue escrever com ela. Mas daí um lápis também vai ser uma caneta. Então, tu consegue escrever e daí com tinta, por exemplo. Se eu pegar e escrever em uma parede com alguma tinta, coisa assim, com um pincel, eu também vou estar escrevendo, também vai ser com tinta. Mas esse aqui é um outro tipo de tinta, porque é uma caneta. E um pincel é diferente de uma caneta. Então, basicamente, a gente postula, a gente pede que tu acredite que vai ser aquilo ali. Um conjunto, então, a gente pede que tu acredite que um conjunto é uma junção de alguns elementos. Então, basicamente, o conjunto, isso aqui, é a junção de elementos. Por exemplo, o conjunto é a pertinência dos elementos ao conjunto. Conjunto, exatamente como diz a língua portuguesa, é a junção. Então, por exemplo, o conjunto das vogais é o conjunto em que junta todos os elementos que são vogais. Então, por exemplo, A, E, I, O e U são elementos. E eles estão juntos formando um conjunto, que é o conjunto das vogais. Agora, o conjunto das consoantes seria o contrário do conjunto das vogais. Os elementos, ao invés de serem vogais, são consoantes. Então, por exemplo, B, C, D, F, G, etc, etc, são consoantes. Então, elas se juntam formando o conjunto das consoantes. Daí tem os conjuntos de números pares, por exemplo. O conjunto dos meses começa com M, março, maio. E também um conjunto pode ter somente um elemento, assim como pode não ter. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, por exemplo, o conjunto dos meses com 28 dias. Só existe um mês com 28 dias e esse mês é fevereiro. Temos que também prestar atenção que a gente vai usar bastante símbolos para trabalhar essas aulas. Então, por exemplo, esse aqui é o símbolo que pertence e não pertence. Basicamente, se eu quiser falar... Aqui, voltando. Eu quero falar que A pertence aos conjuntos das vogais. Eu vou botar A pertence ao conjunto das vogais. Esse C aqui representando o conjunto das vogais. Mas agora, B não pertence ao conjunto das vogais. E a gente separa também os elementos do conjunto dentro dessas chaves. Então, por exemplo, o conjunto das vogais é A, B, C, D e E. Também a gente diz que existe um elemento e um conjunto. Isso aqui a gente já trabalhou na aula anterior, na aula de lógica matemática, porque esse aqui é um elemento mais de lógica do que de conjuntos. Isso aqui quer dizer tal que. É difícil de explicar, então vai conseguir entender bastante na prática, mais do que na teoria. Isso aqui indica que um conjunto não tem nada dentro do conjunto. É um conjunto vazio. Mas o que é um conjunto vazio? Pensa em nada. É nada. Não tem como tu dizer que tem algo ali dentro, porque é basicamente nada. Agora, prosseguindo. Exemplos disso aí. É o conjunto A, tem os números números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 1 pertence a A, 2 pertence a A, 9 não pertence a A, porque 9 não está aqui nesse conjunto. E B também não, porque a gente só tem número, não está trabalhando com letra, não falou de B em nenhum momento ali, então B não pertence também. Exemplo 2. B é o conjunto A, B, C e D, é o conjunto dessas letras aqui. Então, A pertence a B, B pertence a B, Z não pertence a B. Z não está aqui. Z não está dizendo que está aqui em nenhum momento algum. 9 também não, porque o conjunto B não diz que tem 9. Exemplo C.
Agora vai entrar o tal quê? Os elementos, tipo assim, se um conjunto for muito grande, ou tu não quiser dizer os números que estão dentro do elemento, dentro do conjunto, os elementos estão dentro do conjunto, tu pode simplesmente especificar as propriedades do que tu quer dentro daquele conjunto. Então, por exemplo, a gente quer o conjunto C e que os elementos desse conjunto sejam os números x que pertencem aos reais e que x é igual a x ao quadrado. Então, os únicos números que vão conseguir fazer isso aqui é o número 1 e o número menos 1. Porque, por exemplo, se for 2, 2 é igual a 2 ao quadrado. É falso, porque 2 ao quadrado é 4, e 2 não é igual a 4. Mas agora 1 é igual a 1 ao quadrado. 1 é 1, e 1 ao quadrado também é 1. Então, 1 é igual a 1. Então, 1 pertence ao conjunto. Já 2 não pertence, 3 não pertence, 9 também não pertence. Prosseguindo. Descrição de um conjunto. Tu pode descrever o conjunto falando dos seus elementos, então, como eu botei ali antes, conjunto das vogais, tu vai ter A, E, I, O e U, conjunto das consoantes, B, C, D, F, G, daí prossegue. E também pode descrever por propriedade, aqui ó, que nem eu botei aqui anteriormente. X tem a propriedade P, P indicando propriedade. X pertence aos reais, então que X é igual a X ao quadrado. O conjunto, então, disso aqui vai ser 1 e menos 1. Aqui também temos os conjuntos notáveis, que são espécies de conjuntos que tu vai acabar vendo bastante e trabalhando bastante com elas, então é bom saber as propriedades. Primeiro é o conjunto vazio, que é o conjunto sem elementos. Então, por exemplo, o conjunto C em que x é diferente de x. X sempre vai ser igual a x. Não tem como não ser diferente de x. Então, por exemplo, 1 é igual a 1. 1 não vai ser diferente de 1. Então, a gente fala que nesse conjunto aqui não tem nenhum elemento dentro. E essa indicação é feita por esse sinal aqui. Esse sinal, bolinha com traço no meio. Significa nulo. Então, outro exemplo também descrevendo seus elementos. O conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Japão. Não existe nenhum estado brasileiro que faça fronteira com o Japão, então o conjunto desses estados é nulo, porque não existe. Agora a gente também tem os conjuntos unitários, que são os conjuntos formados por apenas um elemento, que daí, por exemplo, conjunto C é x tal que 3x mais 14 é igual a 20. O que a gente quer dizer com esse tal? A gente quer os valores de x em que 3x mais 14 é igual a 20. Nesse caso, o único valor de x que vai nos dar essa resposta é 2. Então, o conjunto C é 2. C é 2. A gente também pode ter descrevendo os elementos do conjunto, como feito anteriormente, em que os conjuntos dos estados brasileiros que começam com a letra B. O único estado brasileiro que começa com a letra B é Bahia. Então, o conjunto é só formado por Bahia. A gente também tem o conjunto universo, que é o conjunto que abrange todos os elementos envolvidos em um problema. Então, por exemplo, se tiver uma questão que fala vários números, todos esses números envolvidos na questão e todos os números que dá para trabalhar na questão vão estar do conjunto universo. E, por exemplo, como eu disse aqui antes, x pertencente aos reais. O conjunto universo daquele problema era o conjunto real, ou seja, basicamente todos os números. Mas agora a gente também tem o conjunto solução, que são os números que vão dar a solução para o nosso problema. Então, por exemplo, nesse aqui, que x pertence aos reais, o conjunto universo era o conjunto real, e o conjunto solução era 1 e menos 1. Mas agora outro exemplo. Ache o conjunto solução da equação 5x ao quadrado menos 10x é igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau bem simples. A gente consegue passar para o outro lado. Então, 5x ao quadrado é igual a 10x. Corta um x com outro x. Vai ter que 5x é igual a 10. Então, um dos valores da solução é 2.
Mas como é uma questão de segundo grau, também teria outra solução. Daí a gente conseguiria pegar só pela fórmula de Bhaskara. E daí essa outra solução seria zero. Também dá pra pegar por só meio produto, mas tanto faz. Dá pra pegar igual. Daí o conjunto de solução desse nosso problema é 0 e 2. Também tem que prestar atenção no diagrama de Venn, que, por exemplo, é um diagrama em que tu consegue ver o conjunto todo e ver os elementos que estão dentro do conjunto e fora do conjunto, indicando visualmente isso aí. Por isso que é um diagrama. Então aqui a gente tem o diagrama A, que é igual a B, C e D. E daí aqui o diagrama desenhado. É essa bolinha azul, nosso conjunto. Dentro dele tá A, B, C e D. E fora estão outras letras que não são A, B, C e D. Porque no conjunto só tem A, B, C e D. Se tivesse mais, estaria indicando ali que tem mais, mas como não tem, a gente só vai ter isso aqui. Só vai ter A, B, C e D. E por hoje era isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo se você gostou, e até a próxima.